Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje trago mais algumas dicas, desta vez sobre a formatação do computador. Eu partilhei consigo no blog, no Ideias de Trazer por Casa, que tive de formatar o computador agora há pouco tempo, e na semana passada, mais precisamente, e tive de fazer uma série de tarefas para não perder informação. A primeira coisa que comecei por fazer foi copiar a informação que tinha no disco do computador para discos externos. E para não perder nada e poder formatar o disco, que era o que eu pretendia, para fazer uma limpeza geral, daquelas de primavera, mas digital. Comecei por fazer isso, o backup de toda a informação, copiando todos os ficheiros que tinha no disco do computador para discos externos. Uma vez que tenho a capacidade dos discos externos assim bastante ocupada, aproveitei o serviço do Abelhas, não sei se conhecem o abelha.pt. É um serviço que, estilo Dropbox, Box, um bocadinho diferente, com algumas particularidades, mas que dá para nós guardarmos na nuvem, na cloud, os nossos ficheiros e poder até partilhar por lá com mais alguém, ou não, ou mantê-los privados. E foi o que eu fiz, eu passei para lá muita informação, muitos vídeos que estavam a ocupar espaço, os vídeos são aquilo que ocupa mais espaço, e limpei assim o computador, o disco. Também me preocupei em copiar aquilo que fica aqui, com base no computador, porque o Dropbox fica lá e fica cá. No Box também, mas há uma pasta que não... Há pastas que não ficam aqui, as pastas que eu crio aqui ficam aqui. Então, como não sei, não experimentei, não me preocupei muito com isso. Se eu apagar aqui, se desaparece de lá ou não, então não me preocupei, simplesmente passei para um disco externo e depois, se desaparecesse, que ainda não vi, ainda não precisei da informação, se desaparecesse eu tinha ali, não tinha perdido nada. Eu prefiro, mais vale prevenir do que remediar, como se costuma dizer. Depois o Outlook é o programa que eu uso para... o e-mail, é o meu cliente de e-mail no computador, não gosto de ver online, e aqui reúno todas as minhas caixas de e-mail. Então, para fazer o backup, eu vim aqui acima, a File, porque uso a versão inglesa, fecheiro, e depois tem aqui uma opção que é Open and Export, abrir e exportar, e temos aqui importar, exportar. Depois podemos escolher as soluções importar ou exportar. Neste caso eu queria exportar para um ficheiro, temos aqui Export to a File, fazendo Next, e depois um Outlook Data File. E para poder exportar para um ficheiro PST, que são os ficheiros que o Outlook usa, são os ficheiros PST. E depois fazendo então Next, ele pergunta-nos o que queremos exportar, e eu tenho aqui uma série de contas, por isso aquilo que eu fiz foi selecionar uma a uma, incluir os subficheiros e fazer Next. Podemos ainda criar filtros, mas eu não queria deixar nada de parte, queria trazer tudo para o ficheiro de backup, e então fazendo Next. Pronto. Depois ele pergunta-nos onde é que nós queremos guardar este ficheiro. Se quisermos mudar o nome, podemos fazê-lo. E se queremos substituir os duplicados dos artigos exportados, se queremos permitir que os itens duplicados sejam criados ou não exportar os artigos em duplicado. E depois fazemos finish, terminar, e ele cria então o ficheiro. E eu fiz isto conta a conta, não é? Tenho aqui uma série delas, fiz isto conta a conta. Próximo passo, não precisei de me preocupar com os favoritos. Antigamente precisava de o fazer, porque eles não ficavam guardados, associados a uma conta online, mas hoje em dia ficam, então os favoritos acompanham para cada dispositivo para que vou, cada computador para que vou, e não ficam aqui agarrados ao computador. Não sei, o Internet Explorer provavelmente usa os favoritos da mesma forma, mas é melhor verificar se esse é o browser da internet que usa, é melhor verificar antes. Posto isto, aquilo que fiz foi criar uma pen que arranca, é bootable, uma pen bootable, por acaso não foi o que eu criei, foi o meu
foi o maridão, mas criámos uma pen bootable, é só procurarem na internet como fazê-lo, há programinhas que o fazem, e já com o Windows, e eu escolhi o Windows 8.1. Eu já tinha o 8, dava para fazer a atualização para o 8.1 gratuita. Depois foi só reiniciar o computador, certificar-me de que tinha tudo guardado e reiniciar o computador, e no arranque, e aí é preciso ver de computador para computador, porque pode depender do hardware, mas no arranque fiquei à espera que aparecessem ali, até aparece lá a informação, aparecessem aquelas letrinhas em baixo a dizer, aquele textozinho a dizer quais são os Fs, quais são as teclas para fazer determinadas tarefas. E então no meu, se eu não me engano, era o F9, tinha que carregar no F9 durante a inicialização do computador para escolher qual a drive que eu queria que ele, a partir da qual eu queria que ele arrancasse. Então aí eu escolhi a entrada USB e tinha lá a pen, não é? Enfiada. Escolhi a entrada USB e depois ele arrancou daqui da pen. Apaguei as partições do disco e depois criei uma, escolhi onde é que eu queria instalar o Windows. Isto é tudo simples porque está tudo lá indicado. E fui fazendo OK na instalação do Windows. Depois de instalado e ativado o Windows, aquilo que é necessário fazer é instalar tudo aquilo que nós queremos instalar, não é? E convém, já que é uma instalação limpa, não instalar programas a mais. Tudo aquilo que não usávamos, já sabemos que não usávamos, então não precisamos colocar lá outra vez, não é? Ficaria só a ocupar espaço em disco e a diminuir a performance do computador. Então, o que é que eu instalei? Instalei o Google Chrome porque é aquele que eu uso, essencialmente é o Chrome. Instalei o Microsoft Office porque uso. Instalei o Wondershare DVD Slide Creator ou algo assim do género, que é um programa para copiar CDs, DVDs, para os criar, para fazer download de vídeos da net. É um programinha muito completo que dá para tem muitas funções. Dá para retirar, em vez de o áudio de um vídeo, por exemplo, é muito útil. Instalei ferramentas de limpeza, o CCleaner e o Recuva. O Recuva não é propriamente para limpeza, mas é quando há uma limpeza a mais, é muito útil para recuperar ficheiros que apagamos sem querer. O CCleaner permite-nos limpar entradas no registro que estão a mais, embora seja sempre bom deixar o registro de lado, mas permite-nos apagar os temporários na internet, os temporários criados por diversos programas e pelo próprio Windows, que se há alguns que são muito úteis para permitir uma melhor performance, uma performance mais rápida do sistema operativo e do computador. Por outro lado, há uns que não são tão necessários assim, ou sempre necessários, e ocupam bastante espaço em disco. Então o CCleaner é uma boa ferramenta para ter instalada e eu escolhi instalá-la. Depois instalei aqui as minhas ferramentas desktop para o Abelhas e o Dropbox. O Box ainda não instalei. E julgo que, deixem-me ver, recordando, instalei o Real Player porque eu tenho muitos vídeos gravados neste formato do Real Player, e instalei o Acrobat, embora não necessitasse, porque o Windows tem uma ferramenta para abrir os ficheiros do Acrobat, os PDFs, sem ser necessário instalar. É um PDF Viewer da Acrobat e sem ser necessário ocupar tanto espaço em disco. Mas como eu uso formulários criados por mim para as minhas consultas, para trabalhos de casa, uso formulários, escrevo em ficheiros PDF, tanto nos dispositivos como no computador. Então eu precisava da versão completa e instalei o Acrobat. Não instalei o Photoshop, eu tenho estado a experimentar uma versão do Photoshop Portable, que já tinha usado em tempos, mas tinha alguns problemitas. Esta tenho estado a notar que é bastante estável. Estou a usar o Photoshop CS6 Portable, é bastante estável, não me ocupa espaço em disco a instalação, e o Photoshop é bastante pesado.
Ele até inicia rapidamente, quer dizer, leva o seu tempo porque é pesado, mas mais rapidamente do que antes, embora agora tenha uma instalação limpa, não é? Então não sei muito bem o que é o quê, mas pronto, é rápido a iniciar. Falta-me instalar o Core FTP porque faço muita transferência por FTP, File Transfer Protocol, e por isso preciso quero instalar esta ferramenta e mais nada. E vou instalar ainda um programinha da Nikon para o Photoshop me ler bem e poder gerir aqui, editar os ficheiros NEF, os ficheiros RAW da minha máquina, que é a Nikon. Entretanto, percebi que o meu computador estava com uma atividade estranha e primeiro pensei que tinha um dos plugins que tinha colocado no site, no blog, no Ideias, no WordPress, que traria alguma coisa agarrada, porque eu via ads, anúncios na administração do WordPress, mas eu entrei no Ideias e assustei-me porque vi um anúncio também na abertura do Ideias e pensei, não quero que ninguém veja estes anúncios, porque eu não quero nada disto aqui. Andei à procura, desativei os últimos plugins que estava a experimentar, também não tinham funcionado como eu esperava que funcionassem, mas não era culpa deles, coitados, porque abrisse eu que página, abrisse na internet, lá estavam aqueles sinais, não só os anúncios, mas algumas palavras no meio do texto com links que notava que era tudo, o tipo de texto era igual, as cores eram iguais, que enviavam para outras páginas com anúncios no fundo. E pensei, isto é malware no meu computador. E de facto era. Algum dos programas que instalei, que fiz o download para instalar, trazia bichezas agarradas. Acabei por optar pelo Malwarebytes, andei à procura das sugestões no site Peopleware, que recomendo, gosto muito de acompanhar, e instalei o Malwarebytes, que é uma versão gratuita também, e corri aqui no computador, em modo de segurança. Primeiro tentei apagar os ficheiros da internet, não consegui, por 2 vezes que ele me reiniciava o computador, não desligava mesmo, nem reiniciava, e percebi que alguma das bichezas estava a fazer aquilo. Então, em modo de segurança novamente, corri o Malwarebytes e encontrei 77 ficheiros potenciais ameaça com malware. Pronto, fiz a limpeza e corri outra vez o malware, já não dava nada, corri o Defender do Windows, o Microsoft Security Essentials que o Windows traz, corri o antivírus, não acusou nada e então reiniciei aqui o sistema e corri mais uma vez o Malwarebytes, 0. Então estava no ponto certo para eu fazer aquilo que eu digo sempre que vou fazer e nunca faço, desta vez fiz, que foi fazer uma imagem do disco assim, uma imagem da instalação limpa, para se e quando tiver problemas com o Windows, que é natural com o uso ao longo do tempo vá acontecendo, quando tiver problemas, em vez de fazer ter todo este trabalho outra vez, de formatação, de instalação, do Windows, enfim, de fazer tudo isto, não preciso, corro apenas a imagem e fica uma instalação limpa outra vez. Então, temos aqui o nome desta solução, Macrium Reflect Disk Imaging and Backup. Temos uma versão gratuita, que é aquela que eu estou a usar e serve muito bem, durante 30 dias, é o que chega, mas também há uma versão paga. Depois temos então aqui os discos que ele encontra, nós selecionamos aqueles que queremos, dos quais queremos fazer a imagem, e temos aqui selecionar os discos, ou fazer uma imagem dos discos selecionados neste computador, ou criar uma imagem das partições necessárias para fazer o backup e restaurar o Windows quando necessário, ou criar um ficheiro, uma pasta de backup, também com aquilo que nós selecionarmos, e podemos fazer imagens dos discos com os ficheiros, não é? Mas pronto, logicamente podemos colocar estas imagens online na cloud. Depois selecionamos então aqui e ele dá-nos mais umas informações para onde é que nós queremos enviar a imagem depois feita,
e temos algumas opções avançadas se quisermos e fazendo o Next e ele faz o trabalhinho por nós. E depois podemos criar depois temos aqui o Restore também, aqui. Temos o Restore, dizemos-lhe onde ir buscar a imagem para depois podermos restaurar. Podemos criar um meio bootable, não é? Uma opção bootable. Pode ser um DVD, pode ser até uma pen com base no Windows ou Linux. E temos aqui umas opções avançadas também. E fazemos Next. Queremos em 32 ou 64 bits e para onde queremos então criar este kit para podermos restaurar o computador quando for necessário. Depois de instalar, aquilo que eu fiz foi fazer import, não é? E importando de outro programa o ficheiro, de um ficheiro PST, e depois vamos dizer-lhe onde está esse ficheiro PST. Escolhemos aqui outra vez o que pretendemos e fazemos próximo e ele vai buscar toda a informação nesse ficheiro de PST que nós criámos anteriormente. E pronto, depois de recuperar, de importar o e-mail, depois de instalar o software que precisaremos de usar e termos esta imagem limpinha com todo o software que queremos de base nesta imagem para quando houver um problema podermos fazer recurso a ela, está ótimo, está fantástico. É muito mais rápido a reiniciar, a desligar, a ligar, é muito mais rápido, está muito mais rápido. Sim, ele aquece muito, especialmente nesta altura do verão. Eu tenho aqui uma ventoinha apontada para ele para ir arrefecendo. Ele não está apontada aqui para a saída, como o meu irmão me lembrou muito bem. Ele está apontado ali para debaixo, onde tem entradas de ar, porque aqui sai o calor. Já agora convém deixar sair o calor, dissipar, não é? Agora dava jeito de apontar para mim, estou cheio de calor. O que nós fazemos por partilhar dicas. Tenho aqui uma luz quentinha a incidir sobre mim. Eu tenho o hábito muitas vezes de o pôr a dormir, ou de o deixar adormecer e pronto, e deixá-lo assim, e para ser mais rápido voltar a ligar. Agora ele está mais rápido para ligar, mas não é o ideal, porque isto vai deixando o computador mais e mais lento, o Windows cada vez mais lento. Então o ideal será fechar as pastinhas e fazer o shutdown do computador, desligá-lo. Fica mais rápido. Já passou por isto, com certeza. Pode ser que alguma destas dicas possa ser útil. Eu deixarei os links na descrição do vídeo para este software que eu usei para fazer a imagem, para o software que usei para detectar malware, porque são muito úteis. Já agora deixo para o CCleaner, para o Recuva, porque são úteis. O Undershare também é um bom programa, também recomendo. Por hoje é só, espero que as dicas possam ser úteis. Até ao próximo vídeo e tenham um dia feliz.